Salve, meu povo, tudo bem com vocês? Vinix na área. Hoje, como vocês sabem, é dia de estudo para mim, né? Dia que eu revejo bastante conteúdo, refaço algumas aulas, né, que eu tenho que refazer. E hoje eu decidi assistir uma aula, pessoal, de CBET, tá fora de posição, tá? Essa aula eu acho que é muito importante, porque algumas situações a gente joga fora de posição, a maioria das vezes, né? Maioria não. Algumas situações a gente joga fora de posição, então eu vou rever esse conteúdo, preciso rever esse conteúdo, né, cara? Dar uma olhada. E eu trouxe esse conteúdo para vocês aí. Obviamente, só posso disponibilizar 30 minutinhos do conteúdo, né? Ele passa bastante coisa em 30 minutos, mas o final da aula também é muito importante, né? Mas infelizmente eu não posso compartilhar com vocês, né, pessoal? E com isso eu já vou fazer a propaganda do curso para quem quiser fazer o curso, ó, da comunidade Poker na Estrada, é um curso muito bom, tá, cara? Então, muita aula, muito conteúdo para você melhorar seu jogo, né? Você não vai se arrepender. Pode ter certeza que o custo-benefício é muito bom, tá, cara? Tá, pessoal? R$ 40 por mês, perdão, R$ 40 por mês é um custo-benefício muito bom, né, cara? Eu acho que na internet não tem conteúdo melhor do que esse aqui com esse preço, né, cara? Não tem, cara. Eu, sinceramente, acho que não tem, na minha opinião, né? Não sei o que vocês acham aí, mas custo-benefício desse curso é muito bom. E ainda mais que são 2 aulas por semana ao vivo, né? Que você pode estar tirando as suas dúvidas ao vivo ali na hora. Isso é muito bom, né? Mas vambora estudar comigo. Vamos ver o que nos reserva nessa aula, né? Lembrando, quem quiser deixar o like ou quiser se inscrever, deixar um joinha aí, agradeço. Ajuda a levar para mais pessoas o conteúdo, né? Mais pessoas que precisam, mais iniciantes no poker, mais pessoas que já jogam, mas não tem um estudo muito aprofundado, né? Porque não tem conteúdo grátis na internet de algumas situações, né? Mas vamos lá, é isso aí. Deixa o like, se inscreve quem puder, né? Quem quiser também, né? E tamo junto. Vambora. Vambora, que tempo é dinheiro, né, pessoal? Vambora. Vou tirar minha cara aqui, pessoal, para ficar melhor para vocês verem o conteúdo, tá bom? Deixa eu só tirar minha cara aqui e aí a gente já começa. Vambora. Bem, boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Chegando mais um. Galera, vai chegando devagarinho aí. Boa Mas, né, noite, irmão. boa noite, boa noite. Uma pena não ter mais gente aí, porque essa aqui, olha, eu acho que vai ser um dos encontros mais importantes que eu já fiz. Eu tenho que ficar de olho aqui na sala de espera, porque a galera vai chegando depois. Danilo também na área aí. Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo. Boa noite. Mas vamos lá, vamos para o que importa, que é discutir pôquer. Hoje a gente vai ver uma questão muito específica, tá? E eu vou passar aqui pela primeira vez, eu vou passar mais slides e, e quando chegar na hora a gente vai mudando para o GTO Wizard, vai mudando para mãos também, né? Mas a gente vai ver primeiro mais uma parte mais didática para depois ir massivo nas mãos aí. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Eu nunca sei se é o Steve ou se é o Boa Coato. Tem noite, dois. Ramon. Ah, já sei quem é a lenda. Bora, meu querido. Bora, Estou aqui vambora. acompanhando. O que eu tava falando? Tá, então vamos lá. Seguinte, galera, eu tive nas minhas férias, eu já tava pensando nisso há muito tempo, e eu tive esse insight nessa semaninha e quis trazer para vocês. Que é o dilema que eu pensei, né? Que é como CBT fora de posição. Já tem aqui na comunidade a aula de CBET OAP um pouco mais teórica, tá? Já tem a parte um pouco mais teórica. Mas a parte mais teórica, o poker muda muito rápido, né? E eu não estava satisfeito com isso, não estava satisfeito com o meu jogo nesse sentido. E eu decidi ir mais a fundo, né?
nisso. E aí eu criei, né? Eu bolei, né? Eu pensei no seguinte dilema, né? Vamos usar o dilema, né? O que que é o estudo especificamente? Então, eu vou começar bem devagar para todo mundo pegar, porque é uma coisa bem específica, tá? Aqui, a gente vai tratar única e exclusivamente de Cebet fora de posição, heads up. Então, 1 contra 1, você tá fora de posição. E faltou até dizer aqui, né? Eu excluí Blind War da jogada, porque Blind War é quase como uma ciência à parte, né? É assim, outros ranges, né? Não casa exatamente com o que vai ser tratado aqui. Então, Cebet fora de posição, heads up, 1 contra 1, multi-way. Tem o curso de mini curso aí de multi-way ali na comunidade, fiquem à vontade, lá vocês vão ter bastante informação sobre isso também. Aqui, especialmente no X1, né? Onde o nosso range muitas vezes aposta pouco por não ter vantagem de range, né? A gente está fora de posição, o range do cara que paga muitas vezes ele consegue cobrir todos os bordos, né? E a gente ainda tem desvantagem posicional. Então, assim, pô, se muitas vezes, vamos lá, galera, vamos raciocinar aqui. Se muitas vezes a nossa frequência de C-bet em determinado flop é 50%, é 30%, é 60%, é 70%, né? Falando do range como um todo, como a gente, como ser humano, vai conseguir jogar de forma correta? Se você colocar um randomizador, né, aquilo que gera um número estatístico e conseguir frequenciar exatamente o que cada mão faz em cada cenário e você aplicar isso de forma correta, beleza, você é o solver humano. Mas em geral, vamos lá, né, galera? Isso é contraprodutivo. Você está lá jogando 8 mesas, 7 mesas, 6 mesas. Você não é produtivo você colocar um randomizador e querer robotizar uma ação que até vai perder, ver, quando a gente parar para analisar mais a fundo em relação em comparativo, né, a uma decisão mais prática, né? Então, qual que é o dilema que eu criei aqui? Já que a gente não é robô, já que a gente é ser humano, a gente vai naturalmente errar para um lado, né? Então, se um flop é 50% de CBET, vamos pegar um flop genérico aqui, nem estou falando de teoria, como que a gente vai acertar essa frequência? A gente não vai, mas a gente vai ou apostar pouco, ou a gente vai checar muito, ou a gente vai fazer o contrário, ou a gente vai apostar muito, né? Então, a gente vai naturalmente errar. Esse é um ponto, né? Então, já vou até vir para o Wizard para vocês entenderem aqui um ponto. Vamos pegar aqui low jack contra high jack. Vão entender. Logo vocês vão entender. Assim, o que eu quero dizer com naturalmente, né? Então, vamos aqui selecionar um flop aleatório. Vamos lá. Valete, ó, já é um bom flop. Valete 7-2. Ó, a gente tem 83% de check. Cara, se você quer se betar nesse flop, é impossível. Consegue enxergar isso que é impossível vocês acertarem essa 83% de check como ser humano? Porque pega o 10 e 9, por exemplo, é tudo misto. Então o que o ser humano faz? O agressivo, né, sem discutir a aula aqui, né? Ou ele vai se betar muito 10 e 9, ou ele vai checar muito 10 e 9. Não tem meio termo, entende? A gente não consegue. A gente tem uma natureza que ou é mais agressiva ou é mais passiva. E aí a gente não consegue equilibrar. Então a gente vai errar, né? Esse é o ponto de partida. Nós vamos errar, né? Então o nosso objetivo hoje, já que a gente vai errar, seja para um lado mais agressivo ou para um mais passivo, o nosso objetivo hoje, né, é descobrir. Foi essa pergunta que eu me fiz, né? Quando eu estava de férias, que é: quando que eu tenho que ser mais passivo ou quando que eu tenho que ser mais agressivo? Bom, se eu vou errar para um lado, então para qual lado que eu erro? Né? E assim, né? Como que eu chego mais perto do que é correto, né, fazer? Então, por isso que hoje eu acho muito importante, porque é uma coisa que eu nunca não vi ainda assim tão estruturado quanto eu deixei aqui para vocês, tá? E de maneira bem didática vai ficar, né? Então, ficou assim, para começo de conversa, alguma dúvida aqui, galera? Pararam para pensar já? Vocês já conseguem se colocar em algum patamar de apostar muito, apostar pouco? Vocês acham que vocês erram para passividade, para agressividade, quando se trata de fora de posição? Tudo tranquilo até o momento aqui?
Certo? Dúvidas? Posso seguir? Vai depender do flop, né? Se acerta alguma coisa no flop, vai agir com mais agressividade. Se não acerta no flop, vai usar de uma Mas passividade. não acerta suas cartas ou o seu range? Não acerta o range. O range? Tá, tá. Isso é um bom começo. Só que lembra, Ricardo, que nem esse aqui, né? Valete 7-2. A gente tem vários valetes, ó. A gente tem vários pedidos para sequência, né? E ainda assim a gente não aposta muito. Que acerta o nosso, mas acerta nesse caso aqui, né? Se a gente olhar para cá, acerta o do hijack também, né? Então é difícil, entende? Tipo assim, Ô, esse aqui é um bom Ramon, exemplo, né? Ele acerta o nosso, mas Mas acerta o dele também, né? especificamente, tipo, low jack contra high jack vai ter muito check por causa também do. Quanto mais próximo for cada posição, mais check vai ter. Serve para cutoff contra button, Perfeito, por perfeito, aí vai. perfeito, 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 perfeito. Na teoria, claro. Então você já, o Pedro já segue a orientação ali mais posicional ali. É assim, posicionar perto uma da outra, checa muito, longe uma da outra, aposta muito. Mais ou menos isso? Por aí, por aí. Tipo, o TG contra Button, você se beta um pouco mais. Sim. Show, 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 show. Boa, boa. Então assim, vamos lá. Esse que é o dilema inicial. Mas antes de começar a responder as perguntas, né? A gente vai para a parte mais teórica, que é o começo da CBET fora de posição. Lembrando, né? Tem a aula de CBET fora de posição lá na comunidade para quem quiser assistir. Que a gente falou muito disso, né? Então, aqui entra o que eu falei, o que o Pedro falou. Então, assim, a gente vai ver desvios teóricos, tá? Mas é muito importante lembrar dessa regrinha que ela não é muito difícil. Que é bem o que o Pedro falou ali. Ele falou do low jack contra high jack. Posições muito próximas. E aí, complementando o que o Ricardo falou ali de acertar a range, o que falou de você de acertar a range, Ricardo, é muito bom e é muito relevante. Isso se soma principalmente se o seu range tiver vantagem, entendeu? Então, assim, vai aliar geralmente posição inicial contra posição final, tá? Então, essa é uma regrinha boa. Posições muito próximas uma da outra, você não tem tanta vantagem de range, né? E aí, como você tem desvantagem posicional, em geral, as frequências de check vão ser muito altas, né? A gente vai dar muito check. Posições distantes, ali é posição inicial, né? Contra o button, aí você já se beta bem mais, né? Aí aqui eu vou passar mais rápido, porque, de novo, tem uma aula específica disso, tá? A gente não é o objetivo hoje ser teórico, tá? Não que não é ser teórico, né? Mas é fugir um pouco do feijão com arroz, né? Mas bordos bons, então, para ser beta de posição inicial contra posição final, né? Nem precisa ser necessariamente GP versus button, né? Pode ser o TG1 contra cutoff, low jack contra button. Pode seguir essa regrinha, assim, de posições mais distantes, né? BBB ou BBX, né? Que Rainbow, né? Então, assim, é bom bordos secos que não tenham flush draw disponível. E o que é o BBB? Três Broadways, né? Então, Dama Valete 10, Rei Dama Valete. Esses entram bem no que o Ricardo falou. Tipo, é muita vantagem pro cara que tem um range forte lá. E para quem tem range amplo, ferra, né? Ou, tipo, Dama Valete 8, Dama Valete 5, Valete 10, 4. Esses boards, em geral, são muito bons para ser beta fora de posição. E por que eu tô passando. E os dobrados e triplos também, tá, galera? Então por que eu tô passando esses aqui? Porque esses aqui, vocês simplesmente terem uma postura mais agressiva, vocês já vão ganhar dinheiro. Então, priorizem se betar bastante. Não é tanto para esses que a gente vai olhar hoje, beleza? E aí, só relembrando também, né? Cutoff contra button, ou relembrando, ou para quem não sabia, cutoff contra button, a gente beta, é um curioso da teoria, né? É o 9x, especificamente 9x, que é onde o cutoff mais tem, né? No range, que é 9. Ele abre a casa tanto dos 9 suited quanto dos 9 off. E o botão não defende o 9, né? Ele defende mais a casa do 10. Então, especificamente o 9, a teoria se beta bastante. É algo bem aleatório, mas esse também, né? Se quiser, ele tá cutoff contra button, você beta bastante esse aqui e só corre pro abraço. Beleza? Então,
a perspectiva teórica é mais essa. Tendo dúvidas, galera, comentários, podem me perguntar, tá? Fiquem à vontade. Resolvendo o dilema, então, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês e quem quiser responder, pode responder. Quem quiser refletir, pode refletir. Se o jogo é, no fim das contas, mais explorável que teórico. Então, isso aqui que eu falei é teoria. Que é teoria. E a teoria performa assim, né? Com tudo, com todas as mãos, mesclando, né? Entre CBET e check. Muitos, né? Posso simular várias situações. Botar o TG1 aqui, cutoff pagando, fold, simular qualquer flop aqui. Ó, vamos lá. Ó, mais um flop que eu tenho 89% de check. Tá. Pode usar o que o senhor quiser. Tá. Mas eu, quando eu vou fazer atividade, eu vou conferir a minha resposta para ver se está certo. Eu confiro em 3 inteligências artificiais diferentes. Não, mas Pera, opa, acho que alguém tá com o microfone aberto aí, não sei se é aqui. Aí, não sei se é aqui. Bom, me perdi aqui um pouquinho, vamos retornar. Tava falando de CBET fora de posição, né? Então, assim, a gente não tem, né, como naturalizar isso aqui, né? Não tem como. Eu falei, né? Isso aqui é o jogo teórico, agora eu relembrei. Isso aqui é o jogo teórico, porém, é uma teoria que é muito difícil de jogar, né? Concordam? Tipo, é 89% de check e 10% de CBET. É impossível você realizar isso aqui, jogar desse jeito, né? Naturalmente, muito difícil, né? De aplicar a teoria. 100% das vezes correta, né? Então, já vimos que a teoria é difícil de se aplicar, né? Então, se o jogo, no fim das contas, é mais explorável que teórico, qual o principal fator que impactará na frequência de CBET diretamente? Qual o principal fator que impactará na frequência de CBET? Palpites, quem tem? Eu acho que é o perfil do vilão. Se for um vilão que folda bastante, eu vou CBETar mais. Boa. Vai ser o Overfold mesmo. O Overfold eu já tô antecipando que com certeza tem, né? Então vai ser isso que vai impactar. Boa, galera. Boa. Estamos afiados. Então, assim, já falaram do Overfold, né? Mas é até, vamos dizer assim, anterior a isso, né? É anterior. O fator determinante é a reação esperada do vilão. Então, é basicamente, sim, o Overfold aumenta a frequência de CBET, mas é sempre bom pensar antes do Overfold que é o vilão, né? Porque se o vilão não overfolda, você tem uma outra linha para se tomar, entende? Então, o que determina a nossa frequência de CBET fora de posição é a reação que a gente espera do vilão, tá? É a reação que a gente espera do vilão. Muito bom, né? Deram respostas próximas, né? Do que eu tinha escrito aqui, né? Vamos lá. Então, assim, vamos seguir aqui, né? O importante agora, já que a reação do nosso oponente é o que determina a nossa frequência de CBET, já que o jogo é explorável, o importante agora é ver quem é seu adversário e determinar sua estratégia com 2 condicionais. Essas condicionais são muito fáceis. O Vini e o Léo falaram a primeira. Se o vilão folda além da teoria, a frequência de CBET aumenta muito. Então você tem 2 estradas para pegar. Uma estrada para um lado e outra estrada para o outro. A primeira, vilão folda além da teoria, frequência de CBET aumenta. A segunda, se o vilão realiza float bet, né? O que é a float bet? A float bet é você deu raise, o vilão pagou e tal, foi pro post-flop, a gente checa e o nosso oponente aposta, né? O jogador em posição aposta. Então, se o vilão realiza float bet além da teoria, a frequência de check aumenta muito. Porque daí, mesmo que ele já fold para CBET, se ele for betar muito lá do outro lado, do lado dele, lá em posição, se ele for apostar muito versus check, você pode não se betar tanto e caprichar muito no check raise. Então,
tem a contrapartida da agressividade, né? Então, o check raise, ele aumenta o EV, né? Tem valor esperado maior, né? Se o oponente jogar desse jeito, tá? Então, como assim tá bem coerente com o que vocês estão pensando, a gente pode avançar mais. Então, assim, bom, já começamos a entender um pouco mais como que funciona, né? Qual ponto que eu quero chegar. Mas é importante, né, a gente ser o mais preciso possível, porque tem achômetro no poker, né? Achômetro, vamos dizer assim, né? Tem bastante, mas a gente tem que tentar ser o mais certeiro possível, né? Então vamos além disso aqui. Isso aqui é um começo de conversa. Vamos adiante. Vamos lá. Eu até escrevi aqui, né? É muito difícil ter certeza da reação do oponente, né? Muito difícil ter certeza da reação do oponente. Para facilitar, vamos às premissas que agem como ponto de partida do raciocínio. Boa noite ao outro Ricardo aí. Hoje temos dois Ricardos na live aí. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Vamos ser um pouco mais preciso, porque o Vini e o Léo falaram do overfold, estou com vocês. Overfold aumenta a frequência de c-bet, mas quem que overfolda, né? Quem que folda muito? Recreativo. Então, já temos aqui, ó. Se o vilão é recreativo, provavelmente foldará mais, tá? O mesmo vale, né? Geralmente, recreativo e jogo mais passivo, eles andam de mão dadas. Então, se o vilão também for mais passivo, provavelmente também vai foldar mais, né? Também vai foldar mais. Então, vamos lá, vamos pensar o poker como esporte mesmo, né? E como ganho de EV constante, né? De levar vantagem sobre os oponentes. Faz sentido, galera? Eu que jogo um pouquinho mais caro, ter a mesma frequência de c-bet de quem joga micro, que está assinando aqui a comunidade, que joga torneio de $2, $1, $3, $5. Faz sentido eu ter a mesma frequência de c-bet fora de posição que vocês, eu digo assim, né? Que quem joga micro, então para não nomear ninguém aqui, né? Para quem joga os torneios mais baratos, faz sentido, vocês acham? Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido. Tá. É. Quem joga micro tem que ser mais agressivo, tem que ser betar mais, não necessariamente para ser mais agressivo, mas tem que ser betar mais ou menos. Mas que vai passar mais. Mais. Boa, boa. Então, simplesmente isso, cara. Tá nos micro aí, pode caprichar na c-bet fora de posição. Por muito tempo eu ensinei meus alunos diferente. Mas hoje eu vejo, né, com a inteligência artificial, enfim, com mais experiência, eu já recomendo outra coisa, né? Recomendo você betar bastante. Porque no micro é bem possível que role muito mais fold que a teoria em diversos cenários, tá? Em diversos cenários. Então, fiquem atentos a isso, né? Praticamente Agora, todos, Ramon. Oi? Praticamente todos os cenários. Praticamente todos, Pedro. Praticamente todos. Até por isso que nem é assim, né, cara? Você falou ali da regrinha das posições, ela serve. Mas se você quiser explorar os seus oponentes, pode ser betar de posição próxima também. Não tem problema. Pode ser betar bastante. Você vai levar vantagem. Tá? O inverso, né? Assim como a gente falou disso, do jogador mais ser criativo, o inverso também é verdadeiro. E aí posso perguntar aqui para. Tem galera aqui que já joga mais caro. Mas assim, se o vilão é regular, né, se ele joga lá todo dia, faça os 600 jogos, 700 jogos, 800 jogos mês, se ele estuda poker, ele provavelmente terá mais float bets que a teoria, né? E eu sou um exemplo disso. E lá no time eu instruo todo mundo a isso, né? Capricha nessa float bet aqui. Quando o cara checou, aposta, porque o cara vai se defender mal. Então, se o vilão é regular, e o regular geralmente tem o jogo mais agressivo, né? Provavelmente vai ter mais float bets que a teoria. Então, contra o regular,
possivelmente, muitas vezes, o que vai ganhar mais? O check ou a cebet, se você tá na dúvida? Contra um jogador profissional. O check. O check. O check. Capricha no check raise. Geralmente é uma boa estratégia, tá? Geralmente é uma boa estratégia. E sobre isso, né, Ramon, na bet versus missed aí, o float bet, nos micros, né, a grande maioria do field ele não protege o range de check, né? Ele checou range médio fraco e nos limites maiores, aí você já acha o field protegendo o check do que nos limites mais baixos, né? Uhum. Por isso que tem que abusar nessa float bet, né? Por isso que tem que abusar. E é bem legal isso, Fernando, porque se a gente parar para ver, é bem o que assim, a estratégia de cebet, ela tá sendo bem coerente, né? Tipo assim, nesse sentido. Porque se você joga micro, cebeta e não tem problema você checar range capado no micro, porque, tipo assim, a galera já folda muito, então você já blefa bastante ali, checa os parzinhos médio ali e tal. Não tem problema, né? Agora, se você já joga mais caro, aí não adianta ficar betando qualquer duas cartas lá, em qualquer dois bordos, em qualquer bordo, né? Porque você vai sofrer, né? Vai sofrer. Aí o pessoal né, quem joga mais barato aí vai escalonando os limites. Se você não se adaptar, tipo, se você capar seu range, assim, de médio fraco, nos limites mais altos, você vai sofrer muito, assim, porque você vai ser muito castigado, assim. Os jogadores, os outros regulares já identificam isso. Ou quando você faz uma bet que é sabe, tipo, a size não é inadequada. Eu mesmo ataco muito, assim, quando eu vejo, assim, o cara tá fazendo uma aposta que ele não, geralmente não é, teria que ser mais. Eu ataco muito, assim, isso. Aí você tem que, né, ter esse limiar, assim. Nos limites mais baixos, isso é válido, eu jogar desbalanceado, tá tudo certo, mas daí quando você vai escalonando, você precisa ajustar isso, né? Senão você sofre muito. Com certeza, cara. Com certeza, com certeza. Inclusive, assim, tem muito profissional que folda menos para Cebet, né? Eu acho que eu sou um que, tipo, a fold para Cebet é 33% que a gente trabalha no time e eu foldo 28%. Então, assim, se o cara cebetar contra mim, vai ter que mandar mais uma, porque só o flop não é suficiente, né? Porque profissional é isso, né? É chato, não dá espaço, né? Identifica, que nem você falou, né? Dá raise se o cara se beta baixo. Então tem esse período de transição que é muito importante, né? É legal você tocar nesse ponto, né? Saber contra quem, né? No final, é um reforço do que a gente está trabalhando aqui. Contra quem você está jogando? A partir de então, você molda a sua estratégia, né? Vamos lá, tem mais um pouquinho ainda. Então vamos lá. Essa aqui é legal, até vou passar, né? A gente viu aqui, tratou do tipo específico de jogador, né? Mas tem uma outra forma que é bem legal de pensar da Cebet fora de posição, que é o seguinte: não é de acordo com o vilão específico, mas sim de acordo com o flop em si. Então vamos lá. Outra forma de se pensar é se colocar no lugar do vilão e responder a seguinte pergunta: esse flop aqui é de fácil ou difícil reação? O call barra raise, né? Quando se o oponente CBtar e você está em posição, você dá call ali ou raise versus essa bet. É intuitivo ou é contra-intuitivo? É fácil ou é difícil? Tá? Então eu vou fazer aqui um exercício. Antes, tá? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, que daí a gente vai para o exercício. Se o flop é de fácil reação, a Cebet perde efetividade. Por quê? Porque mesmo, vamos lá, porra, mano, o cara é recreativo, o cara é fish lá, então você betar. Mas, pô, você vai olhar o flop lá, o flop foi 10-9-7 com o flush draw. O que o cidadão vai foldar no 10-9-7? Não vai foldar nada, vai foldar do 5-5 ao 2-2, do 6-6 ao 2-2. Nem 6-6 folda que tem broca, né? Então, tipo assim, você sabe, esse flop 10-9-7, né? Ele é de fácil reação. Então é legal pensar por essa ótica, né? E o contrário também é verdadeiro. E aí você pode aplicar isso, inclusive, contra profissionais.
Se é de difícil reação, o flop, a Cebet ganha em valor esperado, tá? Eu não vou colocar ninguém na corda bamba aqui, ninguém na, assim, em situação difícil, né? Na Berlinda, na Berlinda. Na Berlinda, isso aí, Vini, perfeito, na Berlinda. Mas eu quero que vocês olhem aqui. Low Jack abriu, vamos pegar uma posição que você beta pouco, vai. Cutoff contra Button, essa que é boa. Cutoff contra Button. Fold. Eu vou botar o flop. Olhem o flop que eu vou colocar, galera. As 7 e 2. Eu vou botar os. Olha o cutoff, quanto que vai ser betar. Se liga. Só 25% das vezes. Eu vou botar o flop, ele se betando um quinto do pote. Parem aí 1 minuto e vejam vocês no lugar do button com quais mãos você pagaria esse flop. Parem aí 1 minutinho e pensa. Eu vou clicar no botão de 1/5 e eu vou botar o button e vou botar a reação do button. Por que eu estou colocando em especial este flop aqui? Porque esse é um dos flops que a reação, para quem não estudou, não tem muito contato com a teoria do poker, ele é bem contra-intuitivo. Bem contra-intuitivo, tá? Pensaram? Enfrentou 1/5, vão pagar com o quê? Vou mostrar para vocês. O Button não folda nada. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Vocês defenderiam rei, dariam raise com rei 4 de copas aqui? Até eu, cara, caio da cadeira quando eu olho isso. Dariam raise com rei 5 Pô, de de copas? ouros e de paus até faz mais sentido. É, é. E ele não folda, ó, rei 5 de Quando, copas. Não quando folda. você vai pra. Essa parada, quando você vai pra showdown, aí você vê o vilão que, tipo, na sua cabeça ele foi meio um blefe aleatório, aí ele tá teórico. Ele tá certo, né? Muitas vezes te julga, né? O cara de maneira errada, né? Mas a gente vê aqui mãos como Valete 8 defendendo, mãos como Dama 8, Rei 8. Né, pessoal, você tá lá na situação de cutoff contra button. Um cara você beta nesse board aqui, você tem rei 4, você vai continuar na mão, rei 5, cara, é complicado, né? Por isso que eu digo que o poker, você tem que estudar o poker, né, cara? Não é só jogar, você tem que estudar, cara. Obviamente, não é que você vai, não, vou sempre dar qualquer situação, não é isso. A questão é que é muito complexo, né, cara? Não é só, acertei, vou pagar, não acertei, vou foldar. Não é só, o poker não é só isso, velho. Não é, cara. Mãos bem difíceis, né? Bem, bem difíceis mesmo, né? Basicamente, tudo que tem backdoor, pô, tava defendendo. Tudo, tudo. E ainda vai além, né? Como a gente viu o Rei 4 aqui. É que o Rei 4 tem backdoorzinho de sequência, né? Não deixa de ser backdoor, É. né? Mas tudo que tem backdoor defende. Bom, pessoal, então essa aula de hoje foi isso. Obviamente eu não posso colocar o conteúdo inteiro, né? Mas fica muito interessante essa aula mais pra frente. Mas é isso, cara. É isso. Espero que tenham gostado aí desse mini conteúdo aí que é exclusivo, né? Lá do curso. Eu tô trazendo para vocês aí só alguns pedaços que eu não posso trazer o conteúdo todo, né? Obviamente também não é nem justo com o Ramon trazer o conteúdo todo, né? Mas espero que eu tenha assim conseguido ajudar vocês pelo menos um pouco, contribuir com a comunidade pelo menos de alguma forma, nem que seja mínimo possível, né? Mas o importante é a gente estar evoluindo sempre nesse jogo, né? Que é um jogo que não é fácil. E a gente cada um busca o seu sonho aí com relação ao poker, né? E obviamente eu não sou diferente de vocês, né? Mas é isso. Só lembrando, quem quiser assistir ao conteúdo todo, né? Fazer parte da comunidade, o link vai estar na descrição para vocês adquirir o curso aí, valor de R$ 40, cara, é muito irrelevante o valor, né?
do jeito que o pessoal cobra aí, ultimamente nos cursos de poker, né? De 1.000 para cima, né? 600, alguns cobra 500, 600, mas a maioria é tudo de 1.000 para cima, né? E aqui, R$ 40 por mês, se você adquirir, em um mês você pode ver todos os conteúdos, né? E se o próximo mês você não quiser assinar mais, não tem problema. Mas você vai conseguir melhorar muita coisa do seu jogo com esses conteúdos que tem aqui no curso, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, fiquem com Deus. Fui!